Vejamos a fotografia com a qual Oliver inicia seu teste. Nele podemos ver um horizonte plano indicado por uma linha verde bastante grossa. Mas será que esta imagem prova alguma coisa? Na realidade você não consegue ver a linha do horizonte. A presença da atmosfera impede que ela seja vista com clareza. Se fizermos alguns ajustes na imagem, encontraremos algo assim. Além disso, um pouco mais adiante, encontramos esta imagem, sobre a qual não faz comentários, como se o seu significado fosse tão contundente e óbvio que não necessitasse de qualquer explicação. Como você obtém esses valores? Supondo que você usou uma lente de 50 mm, o ângulo de abertura da câmera é de 46 graus. Dado que o horizonte está a 684 km de distância, podemos dizer que a circunferência total é, a fórmula para o comprimento da circunferência é 2πr, ir igual 684, 4.298 km, que é 360 graus. Então 46 graus é, pela regra de 3, 549 km. Na foto, de ponta a ponta, são 549 km. Qual é a altura de um arco cujo comprimento total é 549? Dividimos o arco por 2, e com a calculadora, inserindo a distância, nos dá a altura. São 6 km de curvatura. Essa é uma diferença de altura do centro em relação à borda correspondente a 1,1%. Ou seja, seria como detectar um arco de 1 milímetro de altura em uma régua de 1 metro de comprimento. Em termos de imagem, e se a imagem medir 850 pixels, teríamos uma diferença de 9 pixels. Com o Photoshop você pode manipular a foto, fazendo uma lente no centro e reduzindo as margens para que a atmosfera tenha a mesma espessura em toda a sua extensão. Você pode ver a deformação inerente da lente olho de peixe porque a atmosfera é mais espessa nas margens do que no centro. Depois de fazer isso, um efeito gradiente aproximadamente dessa magnitude deve ser observado. Eu ainda tinha algumas dúvidas, então perguntei a ele como poderia saber que tipo de lente era usada. Sua resposta incluiu a seguinte imagem, e esta foi sua explicação. Tenho modificado a distância focal até encontrar o ponto em que a atmosfera não se deforma. Se você deixar menos, fica deformado. Se você for longe demais, ele se deforma na direção oposta. Eu removi o efeito olho de peixe. Claro que ao fazer isso toda a imagem fica deformada, mas se você olhar a atmosfera, ela agora está uniforme, não está deformada nas laterais. Assim, verifica-se que a lente utilizada foi mais 15, e quando desenhei uma linha horizontal de ponta a ponta obtive 8 pixels de curvatura. De qualquer forma, o arco não mede 1586 km como diz o vídeo, mas apenas 549. Neste caso, Oliver nos mostra claramente que não tem a menor ideia das escalas envolvidas neste assunto. Talvez estritamente teoricamente ele esteja certo. À medida que se sobe, o horizonte deve ser cada vez mais baixo. Porém, para perceber tal diferença, a mudança teria que ser instantânea. Talvez o efeito seja evidente na ISS, aí pode-se dizer que o horizonte é claramente muito mais baixo. No entanto, entre o nível da superfície e o de um balão a 33 km de altura, a diferença não seria particularmente notável. Para ilustrar o que estou tentando dizer, vejamos a seguinte imagem. Fixe os olhos na linha horizontal que representa o horizonte. Quanto você teve que abaixar e levantar a cabeça ou mover os olhos para mantê-los focados na linha?